Bem, gente, como prometido, eu vou fazer aqui uma explicação rápida nessa videoaula sobre criação de sumário automático e também criação de estilos, tá bem? Vocês podem perceber que o meu Word é um pouquinho diferente, ele é a versão mais recente do que a gente tem lá nos laboratórios de informática do IFRO. Então eu vou explicando onde vocês podem encontrar, os locais dos menus são os mesmos. Vocês podem ver que aqui a gente tem a opção de estilos, Uh, só que os botões e os acessos eles mudam um pouquinho, mas vocês vão conseguir se guiar no Word de vocês. Eu também não sei qual a versão de Word que vocês têm no notebook ou no computador de vocês. Enfim, vamos lá. Primeira coisa então que a gente vai fazer é criar uma página para o sumário. Então a gente vai escrever aqui sumário. Eu vou deixar a minha formatação em Times, a fonte 12, né? Alinhamento centralizado e em negrito. Então, alinhamento a gente define aqui nesses bloquinhos, né? Depois disso, eu vou dar um Enter e vou inserir uma quebra de página. Então, venho aqui em Inserir e insiro uma quebra de página aqui nesse botãozinho. Beleza? Vocês têm outros passos que a gente já fez nas aulas, que foram a criação da capa, da contracapa, do resumo e etc. Eu vou me ater aqui somente aos da nossa introdução, dos nossos capítulos da criação de estilo, para que a gente possa ser mais objetivo nesse vídeo, tá ok? Então, a gente criou três formas de títulos, né? A gente criou o título 1, vamos dizer assim, que é o título principal, que é da nossa hierarquia, que vai ser da introdução e da referência bibliográfica, porque eles têm uma formatação específica. Então, a gente vai colocar aqui introdução. Depois a gente tem os capítulos, que vão ser os objetivos. Subcapítulos aqui a gente tem objetivo geral e objetivos específicos. Depois a gente tem justificativa, referencial teórico, metodologia, resultados esperados, cronograma e referências bibliográficas, ok? Então a gente vai deixar esses títulos criados aqui nessa página, que depois a gente vai formatar para que dentro dos estilos que a gente vai criar, para que seja mais fácil a gente seguir na construção do nosso trabalho. Então eu vou criar aqui um estilo que eu vou chamar de título 1, tá ok? No Word de vocês, provavelmente na hora essa setinha aqui, ela aparece de uma maneira diferente. Então eu tenho uma seta para baixo aqui, vai aparecer criar novo estilo. Depois que vocês criarem o estilo, ele vai pedir para vocês modificarem e vai aparecer essa telinha aqui. Então eu vou dar um nome para esse título, eu vou dizer que é o título 1. Vocês podem nomear do jeito que vocês acharem melhor para ficar mais fácil a configuração de vocês. E a configuração desse título 1 é o que a gente vai utilizar nas referências bibliográficas e na introdução. Então eu vou deixar Times, que é a fonte que eu estou usando, o tamanho, que é 12, vou deixar em negrito, alinhamento eu vou colocar à esquerda, e aqui nesse botãozinho de formato, de formatar, eu posso inserir outras informações. Eu posso definir a nossa tabulação, nosso parágrafo e a numeração. Como esse título 1 ele não vai numeração, eu só vou mexer no parágrafo dele. Então, o parágrafo aqui ele já tem alinhamento à esquerda, os recuos e os espaçamentos estão todos zerados como eu quero, e aqui o espaço entre linhas a gente vai colocar de 1,5, porque é o que a gente utiliza em todo o nosso trabalho, beleza? Feito isso, eu apertei OK, né? Eu defini todo esse parágrafo, apertei em OK,
e apertei OK aqui também para a gente criar o nosso estilo. Então aqui vocês já podem ver que aparece aqui título 1 como o primeiro estilo que eu criei. Agora eu vou criar outro estilo. Então eu vou criar o estilo capítulos, que são os estilos que a gente vai definir todos os nossos capítulos. Então, a mesma coisa, a gente vai definir a nossa fonte, vocês vão verificar qual a fonte que vocês estão usando no trabalho, tamanho 12, selecionar a opção de negrito, alinhamento à esquerda. Só que aqui nos capítulos a gente já vai ter numeração. Então, essa é a diferença para o título 1, tá? Então, a gente vai definir aqui, primeiro o parágrafo, ele está ok, todo zerado. Eu vou definir o espaço entre linhas como 1,5, aqui nesse botão, apertar OK. E aqui eu vou inserir a numeração. Dentro dessa numeração, para vocês vai aparecer direto nessa parte aqui de número. Eu venho aqui e seleciono essa opção aqui, de 1 ponto, 2 ponto, 3 ponto, que é a formatação exigida pelas normas ABNT para configuração de trabalhos acadêmicos. Então, eu só seleciono esse quadrinho aqui. No meu apareceu outras opções aqui. No de vocês vai aparecer direto a opção da numeração, tá? Então, vocês clicam nessa opção que tem 1.1, 1.2 e etc. Cliquem em OK. Vamos clicar em OK aqui novamente. E o nosso estilo capítulos, como vocês podem ver aqui, ó, já foi criado. Para finalizar, a gente vai criar mais um outro estilo, chamado de subcapítulos. Esses subcapítulos, a diferença que ele tem para o estilo de capítulos é que ele não vai em negrito, tá? Então, eu vou definir novamente a nossa fonte, o tamanho da nossa fonte, e vou desmarcar aqui a opção de negrito. O alinhamento continua sendo à esquerda. Eu vou lá conferir parágrafos, como é que está a nossa configuração. Aqui está todo zerado normal. Espaçamento 1,5 novamente. Clico em OK. E vou definir a nossa numeração. Aqui nessa numeração, eu vou escolher essa opção. E vocês vão ter um outro botão diferente para criar essa numeração de subcapítulos. Tá ok? Vocês podem ver que dentro dessa numeração, a gente tem o estilo do número e tem a formatação do número. Para o subcapítulo, eu preciso que a numeração seja de 1.1 ou 2.1 e etc. Por exemplo, se for um subcapítulo do capítulo 1, vai ser 1.1, 1.2, 1.3. Se for um subcapítulo do capítulo 2, vai ser 2.1, 2.2, 2.3 e etc. E assim por diante. Então, eu preciso definir esse subcapítulo aqui. Como ele vai ser um subcapítulo do capítulo 1, eu preciso pré-definir essa formatação de nível desse subcapítulo. Então, vocês podem ver que aqui está uma seleçãozinha já. Vai aparecer do mesmo jeito para vocês. Essa seleção é a numeração que o sistema do Word vai considerar automática. Então, eu vou colocar aqui 1 ponto, tá ok? Para ele deixar fixo esse 1 ponto. E esse aqui eu vou deixar ele selecionado. Eu coloco, podem ver que aqui está selecionado. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Não consigo. Esse 1 ponto aqui que não tem seleção, ele é fixo, ele não vai mudar porque ele é um subcapítulo do capítulo 1, que é o nosso capítulo de objetivos. Aqui vai ser o que ele vai variar conforme a quantidade de subcapítulos que a gente tem. Tudo bem? Então, feito isso, eu vou clicar em OK. Aqui já está tudo ok novamente. E OK. Então, aqui eu tenho os nossos 3 estilos criados. O título 1, o estilo capítulos e o estilo subcapítulos. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso dizer para o Word o que desses títulos que eu criei aqui, quais são os estilos deles. Tudo bem? Então, eu vou selecionar esses estilos, esses nomes, e vou dizer qual é o estilo deles. Aqui, no da introdução, é muito importante que a gente faça a seleção exata, tá ok? Para a gente não ter problema de espaço depois na hora que a gente cria o nosso sumário automático. Eu vou selecionar aqui introdução e vou dizer que ele é da formatação do título 1. Objetivos é do nosso estilo de capítulos. Então, automaticamente, vocês podem ver que ele já fez uma numeração aqui. Objetivos geral e específicos é do nosso estilo de subcapítulos. Vocês podem perceber que
Aqui, ele já criou dentro do estilo que a gente formatou lá da nossa criação de estilos. Ele já tirou de negrito e etc. e criou aqui a numeração em níveis. Todos os outros, até o cronograma, são estilo de capítulos. Então, vou selecionar tudo junto, já eles aqui, para agilizar o nosso tempo. E vou colocar a nossa opção de capítulos. Referências bibliográficas, assim como introdução, ele não vai numeração, então eu seleciono essa opção aqui de título. Então, o nosso trabalho está configurado com a opção de estilos, beleza? O nosso próximo passo agora é criar o nosso sumário de uma maneira automática. Para a gente fazer isso, a gente volta para a página que a gente pediu para ser o nosso sumário, né? Vou dar um Enter aqui. Vou nesse menu aqui de cima, vou clicar na opção Referências. Nessa opção Referências, eu tenho a nossa opção de sumário. Aqui, o meu Word está em inglês, mas aqui para vocês vai aparecer a opção de sumário, tá? E aqui vai aparecer personalizar sumário para vocês. Então, vocês cliquem lá no final em personalizar sumário. No personalizar sumários de vocês vai aparecer duas opções. Do lado direito de vocês vai estar dizendo se vocês querem utilizar o sumário como hiperlink sem número de página. E vai ter uma caixinha lá para vocês marcarem ou não, se vocês querem essa opção. Vocês vão desmarcar essa opção, porque senão ele vai tirar o número de página e vai criar um hiperlink. Como o nosso material, como o nosso projeto é um projeto que vai ser impresso, não vai ser distribuído de uma maneira online, digital, então vocês vão desmarcar essa opção para que ele numere as páginas no sumário, tá bem? Então aqui eu tenho essa opção bem aqui, eu vou desmarcar ela, tá ok? Depois disso, eu vou em opções. No menu opções, eu tenho previamente configurado no Word os estilos que o Word considera como título, capítulo e etc. E dentro da formatação que ele pré-definiu. Como a gente criou os nossos estilos, eu não vou utilizar essa opção. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar, apagar esses números daqui. Ok? Sendo assim, eu preciso dizer para o nosso sumário quais são os estilos que o sumário vai buscar para poder fazer esse sumário automático. Para isso, ele precisa saber quais são os níveis desse sumário. Então, tipo, o que vem primeiro, o que é subnível, por exemplo, o que é capítulo, subcapítulo e etc, sabe? Eu preciso dizer para o Word como é que essas coisas acontecem aqui. Então, o primeiro nível que a gente tem de sumário, no meu caso, o nome que eu dei foi título 1. Né? Para alguns alunos, como eu dou aula em duas turmas, para umas a gente criou o formato introdução, para outros a gente criou títulos. Aqui eu dei título 1 nesse vídeo, tá ok? Que é o formato que a gente está utilizando na introdução e nas referências bibliográficas. Então aqui eu vou colocar nível 1, tá bem? O nível 2 do nosso sumário, a gente definiu como sendo capítulos. Então no capítulos eu vou vir aqui e vou colocar o número 2. E o nível 3 do nosso sumário são os subcapítulos. Então, eu vou chegar aqui em subcapítulos, e vou colocar o número 3. Feito isso, só apertar em OK que está pronto. Vocês podem ver aqui, ó, nesse quadradinho, como ele já organizou. Tá vendo? São esses os níveis que a gente está definindo do nosso sumário. Aquele que fica aqui, esse que fica mais recuado, esse que fica um pouquinho mais recuado ainda. Então, é dessa maneira que a gente está dizendo para ele como que a gente quer que ele entenda esses estilos que a gente criou. Para que a gente não precise ficar formatando o nosso sumário toda vez, a gente vai aqui e já vai definir qual que é o estilo de fonte, de parágrafo, etc., que a gente quer utilizar dentro desse sumário. Isso aqui para vocês vai aparecer sumário 1, sumário 2, sumário 3, sumário 4. São exatamente esses níveis que a gente criou dentro do sumário automático. Então, a gente tem aqui sumário 1, que é, no nosso caso, o título 1. Eu vou vir aqui modificar, vou selecionar a fonte do Times New, tamanho 12, negrito, alinhado à esquerda, normal, e vou clicar em OK. É só isso que a gente vai mexer aqui, não vai mexer em mais nada. No sumário 2, no nível 2, que a gente definiu como capítulos,
Também vou fazer essa mesma opção, vou selecionar a minha fonte que eu estou usando no meu trabalho, que é Times New, tamanho 12, vou selecionar a opção negrito, alinhamento à esquerda já está ok, e clicar em OK novamente. Depois vem um clique aqui em sumário 3, para vocês aparece a palavra sumário, para mim está aparecendo outro nome, por causa da versão do Word. Vou clicar em modificar, e aí em modificar eu vou selecionar novamente a fonte, que eu estou usando o Times, mas lembram que o nível 3 que a gente criou era de subcapítulos, e os subcapítulos, a única diferença dele para o capítulos é que ele não vai negrito. Então eu vou deixar essa opção aqui de negrito, não vou selecionar essa opção aqui, vou deixar ela sem ser marcada, tá ok? Só vou mudar a fonte e o tamanho dela, o alinhamento já está à esquerda aqui, então vou clicar em OK. Feito isso, eu já configurei o nosso estilo do sumário, de fonte e tudo mais, para ele ficar formatado bonitinho, beleza? Vou clicar aqui em OK novamente. E para finalizar, vou clicar em OK para ele criar o nosso sumário automático. Feito isso, o nosso sumário está criado. Aqui a gente tem os números de página, por enquanto aparece tudo 2, porque a gente colocou tudo numa página. Conforme vocês forem inserindo as informações, aqui depois da justificativa, do referencial e etc., ele vai mudar o número das páginas, obviamente, mas ele não faz isso automaticamente. Eu preciso vir aqui, clicar com o botão direito nesse sumário, depois que eu inseri todas as informações, e pedir para ele fazer uma atualização do sumário. Aí ele vai perguntar se eu quero uma atualização apenas dos números de página, ou se eu quero fazer uma atualização do índice inteiro. Se eu não inserir nenhum outro capítulo ou subcapítulo, é tudo aquilo que a gente já inseriu aqui, e se eu só tenho essas opções, eu vou simplesmente pedir para ele atualizar o número de página, e ele vai automaticamente buscar onde a introdução foi parar, onde as referências foram parar. Por exemplo, vai que a referência foi lá para a página 15 ou 12, então ele vai buscar onde as referências estão localizadas e dizer que aqui a referência agora está na página 12. Se eu criei alguma coisa nova para o nosso trabalho, um outro capítulo, um outro nível, eu preciso vir aqui e atualizar o índice inteiro. Aí ele vai buscar essas informações para atualizar totalmente o índice. Lembrando que se eu criar um novo capítulo, vamos dizer que eu criei um novo capítulo aqui. Capítulo novo. Aqui na minha opção, eu preciso novamente dizer o que é esse capítulo novo aqui. Se ele é um capítulo, se ele é um título, para que o nosso sumário possa reconhecer. Então, vamos dizer aqui, eu criei um capítulo novo, ok? Eu preciso dizer se ele é um capítulo, se ele é um subcapítulo, se ele é um título. Eu vou selecionar essa opção e vou clicar aqui em capítulos. Vocês vão ver que depois que a gente pedir aqui, para atualizar o índice inteiro, essa opção vai aparecer aqui. Então, ele já aparece capítulo novo aqui. Beleza? É mais ou menos assim que funciona. Vocês podem pausar esse vídeo, resolver fazer para que fique mais fácil, para que vocês consigam fazer esse sumário automático no Word. E vocês também podem baixar depois o vídeo para trabalhos futuros, que vocês tenham dúvida de como fazer. Podem dar pausa, colocar numa velocidade mais lenta, enfim, do jeito que vocês preferirem. Espero que tenha sido útil, bom trabalho e uma boa semana de descanso e trabalho também para todos nós.